Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula sobre artigo de opinião. Só que dessa vez a gente vai falar de alguns pontos específicos. Nesse caso, a contra-argumentação e a proposta de solução para o problema. Tanto a contra-argumentação quanto a proposta de solução não são obrigatórios em um artigo de opinião, mas é importante a gente colocar para que esse artigo ele tenha mais credibilidade, ele consiga ter mais sucesso na sua intenção comunicativa. Então, no artigo que vocês escreverão, será obrigatório a contra-argumentação e a proposta, ok? Começaremos falando sobre a contra-argumentação. Vocês devem estar se pensando aí, né? Para que contra-argumentar em uma produção textual? Então, gente, primeiro, porque é fundamental, né, em textos dissertativos, argumentativos, no caso, né, o artigo de opinião, para que você consiga expor o seu ponto de vista, né, e o ponto de vista de alguém que pensa diferente de você. E com isso você consegue gerar um debate dentro do seu texto. Então isso é importante. Vocês podem também encontrar em alguns a nomenclatura antítese, né, referindo-se à contra-argumentação. Né, também é possível, né? Vocês podem ouvir antítese ao invés de contra-argumentação, normal, tá? Por que antítese, né? Antitese, antítese, antitese, ou seja, uma tese contrária à sua. Isso é muito comum de acontecer, tá? Não tem problema se vocês verem antítese ao invés de contra-argumentação. Então vamos aqui para o primeiro ponto, né? Que é para o tema ser contra-argumentado, precisa ser não factual. Isso é importante, gente. Não factual. O que é isso? Não ser um fato. Eu não posso contra-argumentar algo que não tem embasamento científico, por exemplo. Né? Vamos supor assim que eu queira colocar um contra-argumento dizendo assim, ó, é, muitos acreditam que a Terra seja plana, no entanto, né, sabemos que a ciência, né, a ciência, né, o mundo da ciência entende e comprova que a Terra ela não é plana, ela é redonda, né, ela é esférica. Então, veja só, é incabível, você não precisa contra-argumentar isso, porque o fato da Terra ser plana é uma coisa assim muito tola, né? Não tem como se pensar dessa forma, não tem jeito, né? A mesma coisa que você dizer assim que o coronavírus é uma gripe passageira. A gente sabe que não é. Então, não preciso contra-argumentar, né, uma ideia como essa, porque ela não faz sentido nenhum. Então, não é importante você debater aquilo que não precisa, porque não tem sustentação nenhuma. E a gente sempre vai colocar o contra-argumento, né? Você a partir desses que a gente chama de conectivos, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, são conectivos. Esses conectivos, eles também são conjunções, né? E nesse caso aqui das conjunções que nós inserimos, né, nas frases para dar essa ideia de contra-argumentação, a gente chama de conjunções adversativas. Por que adversativas? Porque elas divergem, né, do anterior, da ideia anterior. Então, como eu disse lá, né, a Terra, embora alguns acreditem que a Terra seja plana, né, todavia, né, a ciência comprova que não. Embora, né, o fato apresentado anteriormente da Terra ser plana, né, ele não é nem passível, né, de contra-argumentação, porque de tão sem noção, né, que é. Então, por isso. Então a gente sempre vai inserir, tá, para apresentar a ideia de contra-argumentação, essas conjunções adversativas.
O articulista deve pensar nas possibilidades de o leitor derrubar sua tese. Então, gente, sempre que você coloca um contra-argumento, é, na verdade, uma estratégia, né, de você prever o que o seu interlocutor pode pensar contrário ao que você está defendendo. Então, você já prevê isso e já coloca, né, no seu texto para desmontar, né, vamos dizer assim, uma antítese, né? uma tese contrária à sua. Um exemplo aqui, né? Mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para candidatos de condição econômica desfavorável, o problema não seria resolvido, pois a falta de aprendizado sólido no primeiro e segundo grau, né, ensino médio, comprometeria o ritmo do aluno no curso superior. Então ele insere o contra-argumento aqui, ó, pois a falta de um aprendizado sólido. Então você percebe a existência, né, dessa conjunção adversativa, esse conectivo, que dá essa ideia de arbitrariedade, né? E você consegue perceber que esse segundo momento do argumento é para contradizer, né, o primeiro que foi exposto. Então, o articulista aqui, quem escreveu o texto, ele entende, né, o outro lado. Isso é legal, porque quando você usa o contra-argumento, você se mostra sensível ao que as pessoas pensam diferente, né? As pessoas que pensam diferente de você, ok? Então, gente, contra-argumentar é também prever, ok? Não esqueçam dessa palavra, prever. Agora, a gente vai falar sobre proposta de solução para o problema. Então, contra-argumentação acabou e a gente vai falar sobre proposta de solução, tá? Essa muito importante, gente. O contra-argumento você até pode não colocar no seu texto, né? Porém, ele é importante, mas ele não é necessário. Agora, a proposta de solução, eu acho que ela é muito indispensável, vamos dizer, né? Por quê? Porque você não está só falando do problema, você está propondo uma solução para ele. E eu acho que isso é importante, não é? E, gente, a proposta de solução no vestibular do Enem é a quinta competência, a quinta e última competência, né? Cada competência vale 200 pontos. Então, as cinco somadas, né, dão os 1.000 pontos, né, que vale a redação do Enem. Então, a sua proposta de solução, ela não pode de jeito nenhum ser contra esses pontos aí que eu elenquei para vocês, né? Direitos humanos, atualidades, coerência na sugestão, detalhamento e viabilidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Cada um deles. Então vamos lá, gente. Eu não posso infringir os direitos humanos. Se eu fizer isso, a minha redação nem será mais corrigida. A partir do momento que foi detectado que você infringiu, acabou, zerou, tá? Nada do que você escreveu anteriormente vai ter validade, você zera, tá? Então, se a proposta de intervenção apresentar qualquer frase que desrespeite os direitos humanos, o estudante zera. Então, o que seria isso? Propor uma solução assim é, que ignore, né, essa questão assim das classes sociais, das discussões sobre os gêneros, né? Então, se você falou uma besteira lá, essa besteira infringir os direitos humanos, acabou, gente. Então, muito, muito cuidado. Atualidades. Então, a gente sabe que o Enem, né, ele cobra temas atuais. Então, gente, para você propor uma solução de problema que vá pontuar, né, e vai qualificar a sua redação, você precisa fazer algo coerente, né, com a atualidade. Então você tem que estar sempre lendo, né, um noticiário, livros, jornais, sites, notícias, tem que estar inteirado, né, do que está acontecendo. Isso é importante. E a sua solução tem que estar atrelada a essa atualidade, ok? Não esqueçam disso. Coerência na sugestão. O que é, gente? Você não pode propor algo que não esteja alinhado com a sua tese, aquela que você apresenta lá no começo do texto já. Então, a sua proposta de intervenção deve estar vinculada com a tese e ser coerente com os argumentos usados na redação. Não pode ser diferente.
Detalhamento. Detalhamento, galera, é você dizer algumas coisas que geralmente as pessoas têm dificuldade de dizer quando faz uma proposta de solução. E o que seria esse detalhamento? Dizer o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, quais serão os benefícios disso, né, se concluído. Então, o máximo de informações possíveis. Você não pode só dizer algo assim muito subjetivo, né? Conscientizar a população da importância de tal coisa. Isso é muito vago. Você tem que dizer quem vai conscientizar, por que é importante fazer isso, qual será o resultado de quando isso tiver sido concluído e por aí vai, certo? É um detalhamento necessário. Eu sei que não é fácil algumas vezes, mas ele é necessário. Viabilidade. A proposta apresentada deve ser executável. Beleza, gente? Então não adianta você escrever algo que não possa ser concluído, né? Não possa ser materializado. Ok? Essas soluções utópicas, fantasiosas, não pontuam numa redação do Enem e não são viáveis dentro de um artigo de opinião em texto nenhum, né? Porque não é objetivo, tá bom? Então, viabilidade. E alguns exemplos, tá, gente? Vai ver esses exemplos assim rapidinho, tá? No caso dos exemplos que eu vou colocar aqui, eu tirei do guia, né, do vestibular, né, de 2015. E o tema, né, que vocês verão aqui de propostas de solução são referentes a esse tema, a persistência da violência contra a mulher. Então, ó, não esqueça, o tema é a violência contra a mulher, ok? Primeiro exemplo. Portanto, devemos ter respeito com a mulher do nosso país, porque mulher é ser humano igual a qualquer um. Gente, tem detalhamento aí? Vocês estão enxergando quem vai fazer, o que vai fazer, por que vai fazer, né? Que isso vai refletir? Tem nada, né? Tá muito generalista e não é uma proposta. Não tem uma proposta de solução de nada aí. Então, essa é a análise que a gente faz. Não diz o que fazer, como fazer, né, os meios, né, quem vai participar disso. Então, não é uma proposta, tá? Tá muito vago. A segunda aqui, deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é perante a sociedade feminina, sabendo que apenas uma revisão dentro da Constituição Federal poderia ser uma grande ajuda para a solução do feminicídio. Então vamos ver, gente, a análise que se faz aqui, ó. Ele faz um esboço da proposta, tá? Ele utiliza apenas um agente para a solução do problema, mas não diz como fazer, os meios, quem vai fazer. Então você tem uma proposta aí apenas esboçada, né? Não conseguimos ver aí, né, o que deveria ser proposto, né? Quais seriam essas mudanças. Então não é uma proposta completa, tá? Está falha. No exemplo 3 a gente tem o seguinte, ó, a mulher tem força, coragem e determinação como o homem pode ter. Ela é capaz do que o homem é capaz, isso simplesmente porque ela também é humana. É preciso que a sociedade deixe isso de lado e lute contra qualquer tipo de discriminação. Todos devem ser vistos de forma igual perante a lei e aos olhos de outros também. Então, gente, nesse caso aqui, não houve uma proposta, né? Por quê? O cara que escreveu aí, ele não apresentou medidas concretas, aquelas que a gente já falou anteriormente, né? Então é algo muito subjetivo, não é prático, não é viável. 4. Diante disso, para que as leis tenham maior efeito, devemos mudar esse pensamento antigo de inferioridade, com o apoio do governo. ONGs devem reeducar presidiários e promover campanhas no país. Chega de violência. Aí a gente tem, né, uma proposta, né, mas será que ela está completa? Bom, a gente precisa identificar aí os agentes, aqueles lá que a gente falou, né? O que, quando, como, quem, a sugestão deve ter articulação com o que foi discutido ao longo do texto. De que maneira reeducar presidiários? Ele não diz, né? O estudante precisa explicar isso, né? A pessoa que escreveu precisa explicar isso. E lembrem-se, a solução deve conter um detalhamento, né? Mais uma vez,
o candidato aí ele peca, né, na descrição desse detalhamento. 5. Torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Para que isso mude, o governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para a aprovação da lei que equipara os salários entre os sexos, por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. E aí, gente, será que agora a gente tem uma proposta? Então, na análise aqui, a gente entende que sim, né? Aqui o estudante, né, o articulista, a pessoa que escreveu, ela conseguiu apontar tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Não fere os direitos humanos, tem um detalhamento, é viável, né? Tudo isso a gente consegue perceber nessa proposta aqui, tá? Então, temos finalmente uma proposta interessante, detalhada, né, que aponta uma solução para o problema real, né? E aqui na última, né, a 6 é a última, tá, gente? Ainda que com novas leis e manifestações a favor do sexo feminino, algumas iniciativas devem ser tomadas como projetos exigindo a participação de mulheres na oferta de trabalho, tenha o mesmo percentual que os dos homens. Além disso, incentivar ainda mais a população a denunciar em casos de violência em suas localidades, porém sem esquecer de ensinar aos estudantes, desde o ensino fundamental, a importância da igualdade entre os sexos e que o pensamento machista é retrógrado. E aí, será que aqui a gente tem outra proposta bem feita? Vamos ver. Aqui, gente, a proposta de intervenção necessita de um detalhamento maior. Então, mais uma vez, o detalhamento ficou aqui, né, assim, não muito completo. Então, como o projeto exigido, como o projeto exigindo a participação das mulheres deveria ser feito? Quem seria o responsável? Quais seriam os meios? Então, gente, isso aqui eu coloquei para vocês verem que um projeto de solução de problema, ele precisa apontar assim os participantes, né? Quem vai fazer, por que é importante fazer isso, sempre coerente com aquilo que você escreveu, tá bom? Galera, é isso, tá? Fim, né? Todas essas informações aí que eu passei para vocês sobre proposta de solução, vocês podem encontrar no Guia do Estudante nesse link aí, tá? Eu coloco na descrição do vídeo, tá? No YouTube lá quando ele for publicado, ok, gente? Então, até mais. Prazer falar com vocês e boa redação aí de artigo de opinião. Até logo, gente. Tchau.